Olá meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Videoaula de Biologia. Eu sou seu professor Davi Barbosa. E neste vídeo, turma, a gente continua as aulas de genética. Hoje eu vou te falar de heridogramas ou genealogias. Você vai ver como que a gente pode usar os heridogramas para determinarmos o fluxo de genes entre os indivíduos das gerações de uma família. É isso que os heridogramas representam, não é mesmo? Famílias, o fluxo de genes entre pais e filhos e assim por diante. Aproveite a aula, se você gostou da aula, dê um gostei, deixa um like, se inscreva no canal Videoaula de Biologia se você ainda não for inscrito. E eu te peço, por gentileza, claro, de coração, se você puder divulgar o vídeo nas suas redes sociais, por favor, divulgue. Tá ok? Então vamos para a aula de heridogramas, vamos dar continuidade aqui às aulas de genética, beleza? Então vamos lá. Muito bem, então, tá aí, gente? Vamos lá estudar heridogramas ou genealogias. Então tá aqui uma brincadeirinha, uma árvore genealógica. Você vai ver que essas figuras mostram parentes de uma família, descendentes e fluxo de genes entre estas gerações, tá ok? Então, vamos lá. Vamos conceituar heridograma ou genealogia. Nós temos a representação de uma família. É claro que o que vai nos interessar aqui é isso daqui, o fluxo de genes. Saber se os pais são heterozigotos e como podem ser, portanto, os filhos desses pais heterozigotos, se uma doença é recessiva, se uma doença é dominante. Então vamos lá, ó. Ele vai indicar também esse tipo de diagrama, de desenho, o genótipo e o fenótipo, lógico, se a doença é recessiva, o genótipo vai ser azinho, azinho. E é claro que a doença vai nos indicar aqui isso que a gente chama de genótipo, tá certo? Símbolos, eu vou trazer para vocês aqui os símbolos mais usados, tá ok? Aí depois no próximo slide eu te mostro mais alguns. Tem mais símbolos que a gente pode ver num heridograma, mas eles não são comuns e quando eles aparecem nas questões, a questão deixa bem claro do que se trata, tá ok? Então fique tranquilo em relação a isso. Olha lá, o quadrado ou símbolo aqui indica esse característico, indica sexo aí masculino, tá ok? O círculo ou esse símbolo característico aí caracteriza o sexo feminino, tá ok? Então geralmente aparece quadradinho para homem e bolinha para mulher, tá certo? Nós utilizamos aqui, obviamente, as figuras da geometria plana. Quando tiver pintado, preenchido o espaço, aqui a área da figura, é porque os indivíduos têm uma doença genética, tá certo? Eles são doentes, eles são afetados, aparece essa designação também. A mesma coisa que doente, eles têm uma doença genética, claro, tá ok, gente? Olha só agora que interessante, ó. Unindo os símbolos masculino e feminino por uma barra horizontal, a gente tem um casal, um casamento ou um cruzamento, dependendo se for uma espécie vegetal, a gente fala cruzamento, tá ok? Aí a gente desce aqui e pronto, nós vamos ter os filhos. Então é o que apareceu aqui antes para vocês, inclusive. Nós temos aqui um casal com duas filhas. Esse é o meu exemplo, poderia ser dois meninos, poderia ser uma menina e um menino. Veja que aqui, ó, essa menina ela está preenchida, ou seja, ela está afetada. Ela infelizmente tem uma doença genética que os pais não vão ter. A gente tem que saber por que isso acontece. E essa é a dica maior dessa aula aqui, tá bom? E essa menina aqui, a primeira filha, não tem a doença. Nós vemos assim, ó, da esquerda para a direita, a gente tem inclusive a ordem de nascimento. Então, essa menina aqui nasceu primeiro, depois nasceu a sua irmã, que nasceu doente, infelizmente, tá ok? Então, nós temos aqui a primeira geração, a geração 1, no caso aqui é a geração de pais, e obviamente a segunda geração está lá embaixo, geração 2, que é a geração de filhos. Nós poderíamos ter 3 gerações, avós, pais e netos, e assim por diante, tá ok? Então, tá vendo? É um desenho, é um diagrama que mostra fluxo de genes entre as gerações, simplesmente isso que é uma genealogia ou heredograma. Tá bom, gente? Você precisa saber agora por que esses pais iguais, ou seja, normais, tiveram uma filha diferente, ou seja, doente, afetada com uma doença genética. Isso é importante aí que a gente determine. Aqui eu trouxe para vocês, turma, os principais símbolos usados nas genealogias, tá vendo? Isso é que eu te mostrei, Quadrado, bolinha, não está preenchido, os indivíduos são normais, está preenchido, tá vendo? Os indivíduos são afetados, aqui o casamento, aqui nós temos uma família com 2 gerações, tá vendo?
um casal aqui que teve 4 filhos, inclusive. Aí, olha só, se tiver 2 barras ligando, né, ó, nós temos aqui um traço duplo, tá vendo? Ó? Isso significa casamento consanguíneo, tá vendo? Indivíduos aí da mesma família casaram-se. Isso pode ser um problema se a doença for genética e esse gene estiver naquela família. Primos casarem, por exemplo, seus filhos terão maiores chances de terem essa mesma doença que afeta a família, tá? Veja só, quando tem um triângulo, né, indica que os indivíduos não têm o sexo determinado, né, não é o quadrado, né, nem um círculo, o sexo simplesmente não importa, ele foi ignorado, tá bom? Tem outras figuras, outros símbolos, é o que eu te disse, se porventura aparecer numa questão, a questão te dá o que significa, tá bom? Não se preocupe com isso é muito tranquilo, aliás, né? O que é importante, gente, analisar um heredograma, tá? Então vamos fazer aí essa análise de um heredograma. Vamos ver o que significa isso daqui, ó. Pais iguais e essa menina aqui doente, olha só. Então é uma dica que eu vou dar aí para vocês, preste bastante atenção. Isso funciona sempre. Aliás, nos heridogramas você procura sempre isso daí, ó. Pais iguais, nesse caso aqui eles são normais, eles poderiam estar doentes e essa filha ali embaixo está normal, não está com nenhuma doença. Aqui eu coloquei assim, ó, pais iguais normais e veja só que essa filha está doente, de novo, tá? Poderia ser um menino que estivesse doente, eu escolhi aqui uma menina, tá bom? O que significa isso? Como que pais de um jeito dão origem a um filho de outro? Provavelmente, aliás, com certeza, melhor dizendo, existe um gene recessivo que está encoberto por um gene dominante em cada um desses pais, no papai e na mamãe. Esse gene dominante determina a normalidade, ou seja, que eles sejam normais, não tenham nenhuma doença. Mas ambos, pai e mãe, têm o gene recessivo, que foram juntos para essa filha. Essa filha, portanto, tem uma doença recessiva. O que é recessivo? É aquele caráter ou aquela característica que é rara, que ocorre menos. Veja, dos 4 indivíduos aqui da família, apenas uma, que é a menina, infelizmente tem a doença. Portanto, a doença realmente é recessiva. Daí a gente já consegue reforçar essa conclusão que eu estou tentando te passar aqui. Espero que você esteja entendendo. Que essa menina é recessiva e esses pais obrigatoriamente são heterozigotos. São azão, azinho, papai e mamãe. E essa menina doente é recessiva, azinho, azinho. Olha só os genes dos pais, portanto, ó. Azão, azinho, ou seja, os pais são heterozigotos e essa menina, ela é azinho, azinho, é uma filha homozigota recessiva. Então é assim, ó, quando os pais forem iguais e tiverem um filho diferente, é porque o filho é recessivo, ele tem uma doença recessiva e para que isso aconteça, os pais devem ser obrigatoriamente heterozigotos, azão, azinho, cada um deles, tá? Então a dica é essa, pais iguais, filho diferente, os pais são heterozigotos, azão, azinho e o filho diferente, ele é recessivo, azinho, azinho, sempre, você sempre vai procurar isso nos heredogramas, eu vou te mostrar na sequência num exercício, tá bom? Então isso não vai te confundir, não pode te confundir, é a base da resolução dos exercícios de genética, tá bom, gente? Envolvendo, claro, heridogramas, tá bom? Então, olha só, e essa menina, né? Tá vendo? Apareceu aqui uma interrogação, e essa menina aqui, né? Essa menina, ela é normal. Se ela é normal, no mínimo, ela tem um gene azão. Ela pode ter o outro azão, ser azão, azão, ou ela pode ter o azinho também, ser azão, azinho. Como é que a gente sabe quais são os genótipos, portanto, possíveis dessa primeira filha, dessa irmã? É só a gente fazer o cruzamento azão, azinho com azão, azinho, não é isso? Os pais é que vão dar origem às meninas, então esse papai azão, azinho com essa mamãe azão, azinho podem gerar que genótipos? Então vamos lá, ó. É só colocar aqui, ó, essa menina, ela pode ser azão, 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 azinho ou azão, azinho de novo. O genótipo azinho, azinho, que esses pais podem gerar também, a gente já sabe, foi para essa filha doente. Então, olha só que interessante, essa menina aqui é normal, como ela vem de pais heterozigotos, ela pode ser azão, azão ou azão, azinho. Veja que essa é a proporção, inclusive 3:1, a proporção que a gente está estudando, é a proporção que Mendel obteve lá na sua geração F2, quando ele cruzou heterozigotos entre si. Claro que ele não sabia lá na época, né, que eram heterozigotos, né, que tinham genes ali, um dominante e outro recessivo. Ele só chamava de fator dominante e fator recessivo, tá ok, gente? Isso, ó, dica, você decora, tá? Azão, azinho com azão, azinho, decora que facilita a tua vida. O que que dá isso?
Azão, azinho com azão, azinho. Decora aí. Isso vai dar azão, 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 azinho de novo e zezinho, zezinho. Ou seja, é o azinho, azinho, fazendo uma brincadeira aqui. Vamos ver um exercício? Eu trouxe 2, na verdade, para a gente resolver, tá bom? Então nós temos aqui, observa o iridograma apresentado abaixo, no qual os indivíduos assinalados por símbolos escuros são afetados, apresentam certa característica. Enquanto os indivíduos com símbolos brancos são normais. Tá vendo? Ele está te falando uma coisa que é mínima de você saber sobre iridogramas, que o pintado ou preenchido completamente é afetado, tem uma doença. Ele não precisaria falar, mas ele vai falar, não é isso? Considerando-se que na geração inicial P, você pode entender de pais, geração parental, que dá origem a toda a genealogia, né? Todos os indivíduos são homozigotos. São todos homozigotos os indivíduos da geração P. Olha que coisa interessante. Podemos afirmar corretamente que se trata de uma característica determinada por um alelo. Ele quer saber se a doença é de um gene, alelo é um gene, não é isso? É um gene vizinho do outro, que estão em cromossomos homólogos, lá no mesmo locus, lembra-se? Dúvida? Por favor, me pergunte, tá ok? Então nós temos aqui, esse alelo pode ser dominante, esse alelo pode ser recessivo. Gente, aplica a dica de cara. O que você procura aqui? Pais iguais, filho diferente. Nós temos aqui, esse indivíduo 7, casando-se com essa mulher 8, são pais, portanto, normais. Olha só, tiveram aqui uma menina que é o 11. Opa, essa menina 11 aqui, tá vendo? Ela é afetada, ela é doente. Pais iguais, filho doente, isso só pode mostrar pra gente o que, gente? Que esses pais são heterozigotos, azão, azinho é o 7, azão, azinho é o 8 e essa menina é azinho, azinho. Veja só que essa menina doente tem genes recessivos, portanto a doença ela é recessiva, gente. Então o alelo em questão tá aqui na C, ele é recessivo. Dado o surgimento em F2, tá aqui o F2, não é isso? Do indivíduo 11 afetado. Perfeito. Tá vendo? O que você fez? Você procurou pais iguais, filho diferente. Pais heterozigotos, a filha, no caso aqui, recessiva. Cara, é impressionante como os exercícios envolvendo iridogramas vão te cobrar essa dica. Pais iguais, filho diferente. Os pais são heterozigotos, o filho diferente, ele é recessivo. Tá ok? 2, exercício 2, olha só, vamos treinar mais um pouco. O exercício 2 tem um iridograma com 3 gerações também, olha lá. A anemia falciforme é causada pela presença de uma hemoglobina anormal. Essa doença é herdada e considerada autossômica recessiva. Opa, ele já te falou que é uma doença do azinho, é uma doença recessiva. Considerando o iridograma apresentado inicialmente, os indivíduos 1, 2 e 1, 3 são heterozigotos, 1, 2 é esse daqui, azão, azinho ele é, ok? E 1, 3. 1, 3 esse homem aqui, ele é azão, azinho também, tá certo? Tá escrito aí no enunciado do texto aqui, do exercício. Os indivíduos 1, 1 agora e 1, 4 são homozigotos normais. Então, 1, 1 é azão, azão. Como é que eu sei que ele é azão, azão? Porque ele é normal, a doença é recessiva, ele já te falou. 1, 4 também é azão, azão normal. Agora ele pergunta, quem poderá ser afetado pela doença? Ou seja, quem é azinho, azinho? Opa, azinho, azinho. Quem vai ser o doente aí? Ou quais serão doentes? Você tem que fazer o cruzamento para resolver esse exercício. Você tem que pegar essa primeira geração aqui, você sabe o genótipo de todos esses indivíduos e veja só, os genótipos são iguais, né? Esse casal 1, 2 é azão, 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 azinho. O casal 3 e 4 também é azão, 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 azinho, só que não nessa ordem, né? Então aqui você faz esse primeiro cruzamento, faz aqui do lado, azão, azão, cruzando com azão, azinho, tá certo? É esse cruzamento que eu vou fazer aqui agora, que vale para esse aqui também, tá ok? Por que eu estou fazendo esse cruzamento? Eu vou descobrir o genótipo desses indivíduos aqui da geração 2, né? 1 e 2 dessa segunda geração vem desses pais, 3 e 4 dessa segunda geração vem de 3 e 4, só que da primeira. Tá ok? Então, olha lá. O que você faz aqui? Você desenha os gametas e põe eles para se encontrarem naquele quadro que é o joguinho da velha. Esse indivíduo só tem os genes azão. Então, 100% dos gametas terá o gene azão. Esse indivíduo já tem o azão e o azinho. Então, separa o azão para uma metade dos gametas e o azinho para outra metade dos gametas. Aqui a gente tem o iridograma, ponto. Eu fiz um quadradinho aqui para não ficar rabiscando. Eu vou colocar aqui fica fácil. Nós temos apenas o azão,
o gameta azão para esse indivíduo, para esse pai aqui. E aqui nós temos 2 gametas para a mãe, que é esse indivíduo 1, 2, tá? Ou é o azão ou é o azinho. Pronto. Nós temos aqui nesse quadro, aqui a gente não vai usar, né? Nesse quadriculado e nesse daqui, nós temos, ó, gameta azão com gameta azão. Nós temos um filho azão. Aqui nesse outro espaço, o encontro entre o azinho e o azão, vamos colocar na ordem, vai dar azão, azinho. Pronto, esses são os filhos, ó. Ou os filhos são azão, azão ou azão, azinho. Então, nós podemos até montar da seguinte maneira. Ó, essa menina pode ser azão, azão e esse menino pode ser azinho, azinho. Aqui é a mesma coisa. Eu vou colocar que essa menina pode ser azão, azinho e esse menino pode ser azão. Tá vendo? Os pais têm os mesmos genes, só que na ordem trocada apenas. Veja que a geração 2, os 4 indivíduos da geração 2, que são filhos, portanto, né? Desses aqui da geração 1, eles têm no mínimo um gene dominante, portanto ninguém é doente. Isso já dá para resolver a questão, gente. Quer ver? Os indivíduos 2,1, 2,2, 2,3 e 2,4 não tem nenhum deles a doença, eles não são recessivos. Então você vai nas alternativas, você vai ver, ó, a B fala que 2,1, 2, não, a B já não pode ser, ó, nenhum indivíduo 2 tem a doença. Olha a C, 2, 2, não, nenhum indivíduo 2 tem, a C também não pode. Olha a D, 2, 1, 2, nossa senhora, a D tá tudo errado. Aí também, aí fala 2, 1, 2, 3, o 3 a gente não sabe, o 3, 1 e o 3, 2 a gente não sabe, mas só por conta aqui do 2, 1 e do 2, 3, a gente já elimina aí também, a gente vai ficar com a alternativa A. Então nós temos que chegar aqui, ó, 3, 1 e 3, 2, eles são recessivos. Vamos ver, é o seguinte, esse indivíduo 2... tá ok? Ele pode ser azão também, mas devemos considerar, essa é a parte difícil dos exercícios de genética, que ele será, ou que ele é heterozigoto. Essa menina 3 aqui, ó, tudo da geração 2, tá? Ela deve ser também heterozigota para que os indivíduos 1 e 2 da terceira e última geração sejam doentes. Se isso não for considerado, tá ok, ó, tá? Que os pais são heterozigotos, esses pais aqui, ó, 2 e 3, para terem esses filhos 1 e 2, que é 3, 1, 3, 2, tá ok, gente? Esses pais devem ser heterozigotos. Eles podem ser heterozigotos, mas podem também ser azão. Essa aqui é a dúvida desse tipo de exercício. Ah, mas eles não podem ser azão? Pode, mas para você chegar na resposta, você tem que considerar a possibilidade de serem heterozigotos. Por isso que eu coloquei de propósito, já que eles são azão-azinho. Eles sendo azão-azinho, faz esse cruzamento. Ó, vamos cruzar aí, ó, pra gente treinar. Vai, ó, azão-azinho com azão-azinho. Desenha os gametas, né? A gente já sabe. Esse indivíduo faz metade dos gametas com azão, metade com azinho. Essa mãe faz metade com azão, metade com azinho. Opa! Pronto, eu fiz outro quadro aqui pra gente colocar os cruzamentos, ó. Então nós temos aqui gameta azão, gametazinho, nessa coluna aqui o azão e o azinho. Nesse primeiro espaço a gente tem o azão com o azão, nesse outro espaço o azão com o azinho, aqui é azão com o azinho de novo e aqui é zezinho. Ai meu Deus do céu, desculpa a letra. Então olha só, esses dois pais aqui, eles são heterozigotos, é claro que eles podem ter uma menina aqui, azinho, essa menina pode nascer de novo. A chance deles terem um filho heterozigoto, um filho recessivo doente, portanto, é de 1/4, ou seja, 25%. A primeira menina tem 1/4, 25% de chance de nascer doente, infelizmente ela nasceu. O segundo filho, que é uma menina, no caso, também tem essa mesma chance, ela acabou, infelizmente, nascendo. Então, tá vendo? A gente está trabalhando com possibilidades. Isso também é uma dificuldade dos exercícios de genética. Os indivíduos 3,1 e 3,2 são os únicos que podem ser, de fato, recessivos doentes. Infelizmente, são mais 2 meninas. Como que você faz esse tipo de exercício de cara, uma primeira resolução? Excluindo as alternativas. E aí, por fim, claro, como a gente está estudando, é uma aula para você aprender, inclusive, a gente fez até o final, chegamos aí na alternativa A. Gente, exercício de genética ou as aulas de genética, a gente tem um pouquinho de teoria e mais tempo da videoaula é para resolvermos exercícios. Você está vendo, né? A gente fez só 2, é um assunto bastante extenso. Se você ficou até aqui na videoaula, eu te agradeço pela atenção, espero que você tenha aprendido, espero que tenha lhe ajudado. E é isso, abraços, beijos, até a próxima aula.